Ele aniquilou o Superman. Mas o verdadeiro Doomsday, a DC escondeu de você. Desde que emergiu das profundezas, ele se tornou a personificação da destruição, o único a ceifar a vida do Homem de Aço. Doomsday. Uma força imparável, a anarquia em forma de monstro, sem raciocínio, movido apenas pela aniquilação. Mas e se eu te disser que o Doomsday que te mostraram não é a criatura indestrutível e aterrorizante que conhecemos dos quadrinhos? E se a DC, por alguma razão, tem sistematicamente escondido a verdadeira face desse predador supremo nas suas adaptações? Prepare-se para uma jornada explosiva. Neste vídeo vamos desvendar por que a DC tem relutado em entregar o Doomsday em sua forma mais brutal e incompromissora. Quais são os custos narrativos dessa censura? E o que faria uma adaptação realmente digna do ceifador de Krypton? As respostas podem ser mais surpreendentes do que você imagina. O Doomsday, implacável dos quadrinhos, o monstro sem limites. Para entender o que nos foi tirado, precisamos retornar à gênese da lenda, as páginas das HQs. O ano era 1992, e o mundo parou. Em A Morte do Superman, uma entidade de fúria cega, sem traços de intelecto ou remorso, surgiu do subsolo. Doomsday. Uma criatura nascida das experiências genéticas mais cruéis de Krypton, projetada para se adaptar, evoluir e aniquilar tudo em seu caminho. Seu ciclo de vida é brutal. Morra uma vez e volte imune ao que o matou. Cada confronto é um aprendizado evolutivo, tornando-o mais resistente, mais letal. Ele não fala, não planeja, não sente. É a manifestação pura e incansável do ódio e da destruição. Uma máquina biológica de extermínio que desafia a própria lógica do universo DC, não apenas igualando, mas superando o Superman em força bruta e resiliência. A luta épica que culminou na morte do maior herói da DC não foi contra um gênio do mal ou um exército, mas contra a simples e aterrorizante persistência de Doomsday. Ele representa o caos inerente, uma ameaça que não pode ser negociada, apenas detida e temporariamente. Sua introdução redefiniu o que um vilão poderia ser, e a escala da ameaça que um único ser poderia representar para todo um universo. Agora, compare essa força primordial com as versões que o mainstream nos apresentou. Em Batman vs Superman, tivemos um Doomsday concebido como um experimento genético, uma mutação do General Zod, completa com visão de calor e alguma rudimentar inteligência tática. Era poderoso? Sem dúvida. Mas era o Doomsday original? Longe disso. Sua origem foi alterada, sua essência diluída para se encaixar em uma trama mais complexa, transformando-o num desafio a ser superado por 3 heróis, e não a anomalia que demandou a vida do Superman sozinho. Em Smallville, a abordagem foi ainda mais radical. Doomsday como a metade sombria de um humano, Davis Bloom lutando contra sua própria natureza monstruosa. Embora interessante para a série, desvia completamente da premissa de um monstro sem alma, até mesmo em adaptações animadas, e algumas delas excelentes, como Superman, Doomsday, que tentou ser fiel à morte, ou em jogos como Injustice. A intensidade, a imprevisibilidade e a crueldade implacável do Doomsday dos quadrinhos muitas vezes são reduzidas. Frequentemente, ele se torna apenas um chefão grandão, com padrões de ataque definidos, perdendo aquela aura de calamidade ambulante, o fim de tudo que se aproxima sem aviso ou razão. Ele se torna, por vezes, uma peça funcional no roteiro, e não a catástrofe que exige um sacrifício cósmico. Essa reformulação constante levanta uma questão crucial. Por que a DC parece evitar o Doomsday em sua forma mais pura? Essa censura não é acidental. Existem múltiplas camadas para essa decisão. Primeiro, o desafio narrativo. Como você desenvolve uma trama de 2 horas com um antagonista que não fala, não tem motivações complexas, apenas destrói? Um monstro sem intelecto é difícil de humanizar ou de dar profundidade, e o cinema moderno muitas vezes busca isso nos vilões. Segundo, o equilíbrio de poder. Se Doomsday é realmente imparável e requer o sacrifício do Superman, como justificar a participação de outros heróis como Batman ou Mulher Maravilha na luta? Ele eclipsaria a todos. Sua presença reduz outros personagens a meros figurantes, e isso pode ser um problema para a dinâmica de um universo compartilhado. Terceiro, o aspecto visual e o custo.
Criar uma criatura 100% CGI que transmita a visceralidade e o horror bruto do original, em sua constante evolução e adaptabilidade, é um desafio técnico imenso e extremamente caro. Por fim, talvez a própria DC queira proteger o legado da morte do Superman, mantendo-a como um evento singular e raramente replicável em sua plenitude, evitando que o monstro perca seu impacto ao ser domesticado em outras mídias. Nós, fãs de, clamamos pelo terror primordial. Queremos a criatura que surge sem aviso com um único e inabalável propósito: a destruição total. Queremos a ameaça que faz a Liga da Justiça inteira tremer, que faz o Superman se sacrificar não por um gênio do mal, mas por uma força cega e imparável da natureza. Um Doomsday que, ao aparecer, sinaliza o fim dos tempos, uma verdadeira calamidade, e não apenas mais um inimigo para uma sequência de ação. É sobre o impacto, a sensação de que o mundo está verdadeiramente em risco, e que o maior símbolo de esperança precisa ir além de seus limites para detê-lo. É o teste derradeiro, o sacrifício que ressoa, e que merece uma adaptação que honre sua magnitude catastrófica. As adaptações deveriam se inspirar mais no conceito do monstro de horror, que não pode ser compreendido, apenas temido. Aqui reside a grande oportunidade que a DC, por vezes, insiste em perder. Doomsday não é um vilão no sentido tradicional de um Lex Luthor ou um Coringa. Ele é, de fato, uma força cósmica, um evento apocalíptico ambulante. Ele é a representação mais visceral e incompromissora do terror existencial que o universo DC raramente permite em suas narrativas principais. Para entender isso, podemos olhar para figuras icônicas do horror: o xenomorfo de Alien, a pura e implacável força da natureza de um Jason Voorhees, ou mesmo o Godzilla em suas encarnações mais aterrorizantes. Eles não falam, não articulam planos complexos, não têm motivações psicológicas. Sua essência é a simplicidade implacável e o instinto brutal de destruição. Doomsday encapsula essa mesma energia primal, mas a eleva para o patamar de super-heróis. Então, para responder às nossas perguntas iniciais, a DC tem relutado em entregar o Doomsday brutal devido a desafios narrativos, de equilíbrio de poder e técnicos. Os custos são a diluição de um vilão icônico e a perda do impacto original de sua ameaça. E o que faria uma adaptação digna? Um Doomsday que seja a força incontrolável e em constante evolução dos quadrinhos, sem concessões. E você, fã do Lanternaverse, qual versão do Doomsday mais te decepcionou? Você acredita que a DC tem evitado mostrar o poder total dessa criatura por medo de não conseguir controlá-la narrativamente? Qual sua visão para uma adaptação perfeita de Doomsday? Se essa discussão te fez pensar, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com todo fã da DC que precisa entender o verdadeiro Doomsday. E claro, inscreva-se no Lanternaverse para desvendar os maiores segredos do universo DC. Até a próxima e que a força de vontade esteja com vocês.